Shalom, shalom, bom dia. Dando continuidade ao nosso estudo, então hoje vamos meditar em Êxodo capítulo 18, onde vai falar ali sobre Jetro, sogro de Moisés, e sobre as orientações que Jetro dá a Moisés. Vamos ver se a gente consegue extrair alguma coisa para as nossas vidas, né, daqui. Então vamos ler? Êxodo capítulo 18. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que ele lhe enviara, com seus 2 filhos, dos quais um chamava Gerson, porque disse, eu fui peregrino em terra estranha, e o outro chamava Eliezer, porque disse, o Deus de meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés, eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro, inclinou-se e o beijou. Perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse, bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocaustos e sacrifício para Deus, e veio Arão e teus anciãos de Israel, e todos os anciãos de Israel, para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que no outro dia Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isto que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro, é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerá, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tuas causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julgue este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles
a levarão contigo. Se isto fizerdes, e Deus tu mandar, poderá então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz do sogro e fez tudo quanto ele tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e o pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual foi à sua terra. Até aí. Que Deus nos abençoe com essa leitura e nos dê aqui a sua orientação para o dia de hoje. Nós lemos o capítulo 18 inteiro, né? E o que eu parei para observar aqui? Primeiro, que eu sempre ficava imaginando, né? Moisés é um judeu, né, que foi criado em toda a cultura egípcia, né, como príncipe no palácio, estudou toda a ciência do Egito, era um homem muito letrado, mas era judeu. E eu ficava imaginando Deus lá na lei dele, a própria lei que ele deu a Moisés, ele orientava para que o povo não tomasse mulheres de outros povos, para que não misturasse a fé, né? Os outros povos serviam a outros deuses, assim como os egípcios, né? Que tinham vários deuses ali. E eu ficava imaginando, Moisés foge do Egito para o deserto, ali ele se depara com um poço, as filhas de Jetro vêm até o poço para tirar água, e aí elas chegam lá uns caras para dar água aos seus cavalos e camelos, aquelas coisas todas. Os caras eram do mal e atacam aquelas mulheres. Moisés, né, treinado em guerra, defende elas levam ele até a sua casa para conhecer seu pai, porque ele ajudou, ele tirou a água, né, para alimentar os rebanhos delas. E ali ele conhece Jetro, fica na casa de Jetro, e aí começa a trabalhar para Jetro, apacentar as ovelhas de Jetro, casa com uma das filhas de Jetro, Zípora. Eu ficava imaginando, poxa, mas Jetro e Zípora não eram de outros, não eram midianitas, não era de outros povos, né? Não serviam a deuses pagãos. E aí eu fui buscar. Então, lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 2, vamos dar uma olhada. Gênesis 25, 2. Gênesis 25, capítulo 2. Vai falar assim. Vamos ler o 1. E Abraão tomou outra mulher, e o seu nome era Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Joquissã, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. Então aqui está falando da descendência de Abraão através de Quetura, que era uma das suas concubinas que ele tomou depois que Sara partiu. Então, midianitas são descendentes de Midian, descendentes de Abraão. E aí está a primeira questão que eu observei estudando essa palavra, buscando orientação de onde vinha Jetro. Jetro era um midianita e ele era sacerdote, ou seja, a cultura do sacerdócio, do sacrifício, do culto a Deus que Abraão praticou e orientou seus filhos, chegou até aqui. E Moisés, quando vai morar na casa de Jetro, então Moisés acaba aprendendo a cultura do povo hebreu que ele não conhecia, porque ele foi criado segundo o conselho
e segundo a cultura dos egípcios. Ele ficou muito pouco tempo com o seu povo, com os seus pais ali, né? Embora a mãe de Moisés tenha alimentado ele, ela que foi a ama de leite dele, né? Quem vê a história lá em Gênesis, Miriam acompanhou o cesto, né? Que a mãe botou Moisés no rio, porque iam matar os filhos dos descendentes de Israel, homens, né? Porque eles estavam se multiplicando muito, então os egípcios temeram e aí lançaram esse decreto lá, mas a mãe de Moisés preparou um cesto, né, impermeabilizou o cesto lá na época, colocou Moisés dentro, pôs no rio para livrá-lo, e a filha de Faraó foi tomar banho no rio, viu ou escutou o choro, pediu uma das suas servas para pegar o cesto e se apaixonou logo de pronto pelo bebê Moisés. Pelo bebê, ela pôs o nome de Moisés, Moshe, em hebraico, que quer dizer tirado das águas, e aí cria esse garoto como seu filho, mas ela não tinha leite. E Miriam, como acompanhou e viu, falou: olha, se a senhora quiser, tem uma mulher do nosso povo que está amamentando e perdeu o filho, né? Uma coisa assim, não lembro exatamente como ela falou, mas foi isso, ela sugestionou e chamou a própria mãe para amamentar e para criar. Então a filha de Faraó pediu para que ela criasse o garoto até desmamar e depois devolvesse a ela, e assim foi. Então aquele período de bebê até o desmame, um ano e pouco, né? Mais ou menos, foi a própria mãe que criou Moisés, mas depois devolveu para o palácio, devolveu para a princesa, e ele foi criado na cultura egípcia. E aí, olha como é que Deus é tremendo, né? Ele mata o egípcio, foge, vai para o deserto, encontra com as filhas de Jetro, vai para cá de Jetro, acaba morando na casa de Jetro, acaba trabalhando para Jetro, apacentando suas ovelhas. Com certeza, Jetro o ensinou das coisas que aprendeu com os seus ancestrais, né? Que vem de Abraão, né? Abraão foi ensinado pelo próprio Deus. E aí, o que acontece? Deus vai e se revela a Moisés, né? Se revela a Moisés, e tem todo aquele episódio que nós já falamos, que foi de Moisés voltar para o Egito e libertar o povo. Só uma pausa para o café. E aí, então com certeza aqui na leitura a gente percebe que Jetro pega a sua esposa, a esposa de Moisés, né, sua filha e seus netos, para retornar até Moisés. E fala que ele faz isso depois que ela tinha sido enviada para ele, né? Porque em determinado momento, quando Moisés sai do Egito, quando ele vai para o Egito, ele vai com a sua esposa e seus filhos, né? Tem até um episódio da circuncisão dos filhos de Moisés, que Zípora se irrita com Moisés lá por causa disso e tal, mas enfim. Aí ele, quando retorna para o deserto, ele com certeza envia sua filha, a sua esposa e seus filhos para o sogro e fica ali cuidando daquele povo no deserto. E Jetro ouviu todas as coisas que tinham acontecido a Moisés no deserto e como Deus livrou Moisés das mãos dos egípcios e ali também dos amalequitas, né? E aí vai até ele com sua família. E chega lá, Jetro observa que Moisés se colocava assentado durante todo o dia e o povo em pé diante dele para ele julgar as causas do povo, né? Para dizer os estatutos e a lei de Deus ao povo. E aí Jetro fala: cara, o que tu tá fazendo? Você não vai aguentar, você vai desfalecer, né? E eu vou te orientar aqui. Então Jetro era um sacerdote de Deus. Até diz ali no texto antes, né, que Jetro sacrifica a Deus, ele podia sacrificar. Você vê que Arão não se opõe, Arão vai comer pão com ele. Ele podia ofertar sacrifício exatamente por ele ser um sacerdote da linhagem de Abraão. Então, ele vem e orienta a Moisés.
olha, você não vai aguentar ficar aí o dia inteiro ouvindo essas coisas, jogando isso tudo, o fardo é muito grande. Você tem que escolher homens no meio do povo, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que não sejam dados à avareza, né? Para que possa julgar esse povo. E aí Moisés faz conforme ele está falando, né? E aí o Jetro orienta, ó, você vai pegar, escolher um e colocar ele sobre 1000, o outro sobre 100, o outro sobre 50, o outro sobre 10. Então, a cada um é dada uma tarefa segundo a sua capacidade. E aqui está dando uma orientação para a gente em tudo, olha. No contexto aqui, não é um contexto eclesiástico, é um contexto de administração de um povo, de uma, vamos dizer assim, de um estado, de um país que vai se originar através dessa gente. São 12 tribos, como se fossem 12 estados. E cada estado tem as suas subdivisões, né? Entre distritos e municípios e tal. Então, aqui está sendo ensinado um princípio de administração pública que pode ser aplicado na administração privada. Ninguém toca um negócio sozinho, você não aguenta, né? Eu já tive microempresa e a demanda é grande, você tem que trabalhar sábado, domingo, feriado, não dá, só você não dá. Então você tem que escolher pessoas, e de preferência pessoas com capacidade para cada atribuição, pessoas que sejam tementes a Deus, porque uma pessoa temente a Deus vai ser uma pessoa honesta, né? Ali fala homens de verdade, ou seja, com caráter, né? Uma pessoa que tenha caráter, que tenha princípios, que não seja avaro, né? Mesquinho. E aí você coloca essas pessoas para administrar subdivisões do seu negócio, né? Do estado, do município. Então, aqui vem o princípio da delegação. Quem não sabe delegar não serve para liderar. Né? Você não vai liderar um povo e fazer tudo sozinho. Você vai ter que desenvolver a capacidade de perceber a capacidade dos outros, né? Tu vai ter que ser espiritual para perceber a espiritualidade dos outros, né? Para poder julgar o psique, o psicológico, o caráter dos outros, segundo os princípios norteadores da palavra de Deus. E você vai ter que ser capaz de treinar essas pessoas para poder desenvolver as tarefas as quais você precisa que seja desenvolvida para que o seu negócio prospere. E assim também dentro da tua casa, né? Você e sua esposa, você e seu esposo não podem fazer tudo sozinho. E à medida que vocês vão tendo filhos, tem que ir educando para que eles também façam as tarefas dentro de casa com vocês, para que o fardo fique leve, né? A gente tem que delegar tarefas. E isso, até em relação aos filhos, é um princípio que você, delegando tarefas, você vai implantando na mente dos filhos responsabilidade, saber que o mundo não é mil maravilhas para você ficar aqui numa ociosidade, você tem que ter o que fazer. Então, essa palavra, ela pode ser aplicada em diversas áreas da nossa vida. Esse conselho de Jetro, ele pode ser aplicado em todas as áreas da nossa vida, seja na familiar, seja na empresarial, seja no seu trabalho, né, no setor que você trabalha. Né? Hoje você pode estar como um liderado, como um subordinado, mas amanhã você pode estar na condição de líder, de um gerente, de um chefe de setor, de serviço, de seção, um administrador. Então, esses princípios, né, esse princípio da delegação tem que ser aplicado em todas as áreas da nossa vida para que a gente prospere e não se fadigue e não fique frustrado, porque o negócio não vai avançar.
Já diz o ditado popular que uma andorinha sozinha não faz o verão, né? Então, hoje é bem sucinto o texto, ele é bem direto a um ponto, mas a parte espiritual do texto é que Deus prepara tudo para você, né? Ele te conduz por onde Ele quer que você vá, Ele vai te preparar sem você saber que está sendo preparado. Como é que Moisés ia imaginar que saindo fugido do Egito ia se deparar com um de seus, um dos seus, né? Porque era de outra linhagem, né? Que Moisés é descendente de Abraão, do filho de Abraão e Sara, que era Isaque, né? O povo de Israel é descendente de Isaque, mas Abraão teve outras mulheres e outros filhos, né? Os ismaelitas, que são os muçulmanos, né? É um filho de Abraão com a egípcia Agar, com Agar. Agar foi a primeira serva que Moisés tomou, porque Sara não acreditou na promessa de Deus, porque ela já era velha, era estéril, e aí Deus prometeu Isaque, e aí Sara não acreditou e falou, toma uma das suas servas para Abraão, e Abraão, né, desobediente, caiu ali e pegou a escrava Agar, e aí nasceu Ismael, o primeiro filho de Abraão, com uma escrava, né? Mas não era essa, ele não era o filho da promessa, e é por isso tem essa guerra hoje que você vê lá entre o Islã e Israel, né? Esse Hamas aí, eles se acham injustiçados porque eles são descendentes de Abraão, eles são ismaelitas e que eles têm direito àquela terra, mas não tem, porque a terra não foi dada a eles, entendeu? Deus prometeu a Agar que não deixaria o seu filho, que não mataria o seu filho, que honraria, que dele faria uma grande nação, e fez. Só que eles são lá das Arábias, lá daquelas terras árabes, lá do Egito, e não tem nada a ver com Canaã, né? Mas o que a gente percebe aqui? É que Deus prepara tudo. Moisés então encontra ele sendo descendente de Isaac, de Abraão, encontra com outro descendente de Abraão, midianita, que vem de Midian, né? São parentes, e aí ele casa, né? Entre aspas, com uma prima. E aí Deus ali então prepara a mente de Moisés, introduzindo a cultura hebraica na cabeça dele, e vai durante 40 anos, olha, ele ficou 40 anos no Egito, e agora fica 40 anos no deserto, 40 anos sob uma cultura alheia ao povo de Israel, né? E agora 40 anos aprendendo da cultura hebreia. E aí, depois de 40 anos, Deus se revela a ele e faz com que ele volte lá, porque ele era um homem de guerra, treinado nas armas, em toda a estratégia de guerra do Egito, conhecia bem, era respeitado no Egito, filho da princesa, então ele tinha acesso ao palácio. Olha que delícia, né? Como é que Deus é maravilhoso. Ele tinha acesso ao palácio, e aí Deus manda ele lá, e ele é recebido. O faraó que está agora com ele lá, foi criado com ele, né? Era garoto, menino, cresceu junto com ele, né? O filho do faraó, né? Eles se tratavam como irmãos, né? E aí recebe, ele tem acesso, os guardas não impedem que ele entre, ele não precisava nem ser anunciado, né? Ele era um nobre do Egito. E aí, agora, tendo conhecimento das duas culturas, totalmente preparado e capacitado por Deus, ele volta lá e revela as maravilhas de Deus àquele povo, liberta o povo, e agora ele está lá no deserto, cuidando desse povo, tendo que implantar, inculcar na cabeça desse povo os estatutos e as leis de Deus, e ali, assoberbado, o seu sogro, homem com sabedoria, com vivência, né, experimentado, então vai, orienta, e ele dá ouvidos. Ele dá ouvidos, ele entende a voz do Senhor através da voz do seu sogro. Olha aqui, né?
como também ele amadureceu nesse tempo, e ele dá ouvidos e faz conforme o sogro orientou, e aí tudo caminha. Esse povo vai caminhando e vai crescendo em graça, né? Então, essa é a porção que nós temos para hoje, que nós possamos dar ouvidos à voz do Senhor. Saber que na multidão de conselhos há sabedoria e que no conselho do ancião pode estar vindo o próprio Deus te aconselhando. No conselho do ancião, do mais velho, do mais experimentado, pode estar ressoando a palavra de Deus para você, e se você conseguir discernir e ouvir e estar com seus ouvidos atentos à voz do Senhor, você vai colocar em prática, né? Porque quem ouve, põe em prática. Tem uns que escutam, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro, mas quem ouve e pratica a palavra de Deus, as orientações de Deus, os estatutos de Deus, a lei de Deus, ele prospera. Então, prospere você na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na sua escola. Prospere você no meio do seu povo, né? Ouvindo a palavra de Deus. E um detalhe, tudo que Jetro ouviu fez com que ele cresce, que não havia Deus maior do que o Deus de Moisés. Significa dizer que tudo quanto as pessoas ao seu redor, os seus parentes ouvirem a respeito do que Deus tem feito na sua vida, vai fazê-los crer que não há outro Deus senão o seu Deus, né? E aí você e sua casa servirão ao Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você, que sobre você Ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.